chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Toda a gente adora os gigantes, Apple, Microsoft, Google, Nvidia, mas essas empresas já não vão valorizar 100 vezes a partir de hoje. Se queremos encontrar os próximos grandes vencedores, temos de olhar um pouco mais para baixo, para empresas com capitalização bolsista inferior a 10 mil milhões de dólares. É aí que se escondem as verdadeiras pérolas. E eu hoje vou mostrar-vos os critérios que eu uso no meu screener de ações para encontrar empresas de qualidade e como é que as maiores histórias de 100 baggers partilham o mesmo ADN. E é natural que a primeira pergunta seja porquê as small ou as mid caps? Em realidade, nós podemos encontrar empresas de qualidade com todas as dimensões, mas empresas abaixo dos 10 mil milhões de capitalização de mercado estão muitas vezes numa zona ideal. Já não são startups frágeis, mas ainda têm muito espaço para crescer 10, 20 ou até 100 vezes. A verdade é que muitas das maiores 100 baggers da história começaram precisamente neste intervalo. E as empresas que multiplicam o seu valor por 100 partilham essencialmente 4 características fundamentais. Um ROIC acima de 15%, que lhes permite investir os lucros de forma eficiente, a prioridade de reinvestir o dinheiro no negócio, em vez de apenas distribuir dividendos, são empresas onde os fundadores ou os gestores têm ainda uma participação relevante no capital da mesma e têm também uma vantagem competitiva muito duradoura, um moat, seja uma marca forte, um domínio de patentes, efeitos de rede ou elevados custos de mudança para os clientes, sendo portanto empresas que criam barreiras à concorrência difíceis de ultrapassar. É este, na prática, o ADN de um verdadeiro crescimento explosivo no longo prazo. E eu agora vou mostrar-vos como é que eu traduzo tudo isto que acabei de mencionar em critérios concretos no meu screener do Fiscal AI. E começamos por definir o crescimento consistente das receitas, e aqui o critério é mais de 15% ao ano. O crescimento sustentado mostra que a procura é real, eu não quero apenas um ano excepcional, mas sim uma tendência no mínimo ao longo de 3 a 5 anos. Porque na realidade, sem um mercado em expansão, não há reinvestimento que resista. E aqui podemos ver também o critério da capitalização de mercado, entre os 800 milhões a 10 mil milhões, bem como, e eu vou deixar aqui de fora mercados, como o chinês e Hong Kong. A minha justificação para excluir empresas com menos de 800 milhões está relacionada essencialmente com a segurança. Empresas pequenas ou especialmente microcaps estão frequentemente em fases iniciais, com um modelo de negócio muitas vezes por validar e têm uma taxa de falência muito elevada. A qualidade da informação financeira também é mais duvidosa, já que as auditorias são menos rigorosas, e esta é também uma das razões pela qual eu deixo mercados como o chinês e Hong Kong de fora. Se já nas grandes empresas existe alguma desconfiança, imagino eu nestas mais pequenas. Se usarmos então apenas este critério, encontramos 750 empresas, e isto porque eu estou a limitar a procura a essa quantidade. Dito isto, podemos refinar ainda mais esta procura ao introduzir o segundo critério, que eu não me canso de mencionar: o retorno sobre o capital investido, e neste caso acima de também 15%. Este é o coração do efeito de capitalização. Empresas com um ROIC elevado conseguem reinvestir a taxas muito acima da média, e é isto que distingue uma futura 10 bagger de um negócio normal. Com apenas este critério, reduzimos o pool de potenciais investimentos para cerca de metade. Temos agora 361 empresas que cumprem as condições definidas, e como podes ver, temos aqui empresas de várias indústrias, mas o que garantidamente não vais encontrar são REITs. Isto não quer dizer que não existam REITs que te podem trazer retornos avultados, mas dificilmente vais encontrar um REIT com um ROIC elevado. Agora, presta atenção às maiores empresas desta lista. Quantas daqui é que tu já conhecias? Talvez 2, 3, mas vamos continuar a reduzir a lista adicionando mais um critério. E este é a solidez do balanço através da alavancagem. É que mesmo a melhor história de crescimento pode colapsar se a empresa estiver demasiado alavancada. Eu procuro empresas com a dívida controlada, idealmente menos de 2 ou 3 vezes o EBITDA, ou ainda melhor se tiver uma posição de caixa líquida. E para isso, selecionamos o rácio da dívida líquida sobre o EBITDA e limitamos aqui o critério a 2 vezes. A lista, como veem, foi reduzida ligeiramente,
para as 320 empresas. Mas podemos ainda ir mais longe, como com os fluxos de caixa, nomeadamente a margem dos mesmos. E o meu critério é uma margem superior a 10%. Os resultados contabilísticos podem de alguma forma ser manipulados, mas o fluxo de caixa livre, não. Eu quero negócios que convertam pelo menos 10% das receitas em free cash flow, sinal de um modelo de negócio robusto e escalável. E com este filtro, a nossa lista reduz-se ainda mais para 171 empresas. Se a este juntarmos filtros como o crescimento dos lucros, a 15%, e os fluxos de caixa também a crescer a 15%, então a lista reduz-se ainda mais para as 103 empresas. Estes dois critérios ajudam-me de alguma forma a complementar o filtro do crescimento das receitas, ficando assim um grupo mais alinhado, o lucro e os fluxos de caixa a crescerem a bom ritmo. Reparem que a lista ainda apresenta alguma heterogeneidade com empresas de vários países e indústrias, mas se eu introduzir aqui mais critérios, vamos inevitavelmente começar a filtrar indústrias. Por exemplo, se eu filtrar aqui a margem operativa mínima a 20%, a lista fica com imensas empresas da indústria de semicondutores e a ideia aqui é ter variedade e não limitar a nossa pool de investimentos a uma indústria apenas. Algo que sim podemos tentar usar como um critério, mas que infelizmente o Fiscal AI não tem essa opção explicitamente, é procurar nestas 100 empresas as que têm fundadores com uma percentagem da mesma superior a 5%. Quando os gestores têm uma fatia relevante da empresa, estão alinhados com os acionistas e pensam no longo prazo. E eu quero investir ao lado de quem arrisca o seu próprio capital. Este caso da Technology One mostra que 10% da empresa está em mãos de diretores e do CEO. Será que é uma boa empresa? Bom, desde 2005 valorizou 22% ao ano até ao dia de hoje. Claro está que isto não é uma bola de cristal e nós estamos a olhar apenas para números, os quais não devem ser apenas a tua única base. Deves, obviamente, estudar o modelo de negócio da empresa, a exposição internacional, os segmentos, entre outras coisas, e perceber se faz sentido para ti. Estes critérios são úteis para obter ideias e encontrar algumas oportunidades, não para começares a investir às cegas. Agora imagina que estás à procura de uma empresa numa indústria específica. Por exemplo, queres encontrar uma empresa na indústria automóvel que, se nós usarmos estes mesmos critérios, o resultado é de 0 empresas. Teríamos de eliminar todos, menos a capitalização de mercado, para poder ter acesso a 23 resultados. Assim que o que tu podes fazer para indústrias específicas é encontrar uma empresa grande, já madura, e usar algumas métricas da mesma como referência. Por exemplo, a Mercedes, com um ROIC superior a 5% e uma margem dos fluxos de caixa livres de 12%, podem ser boas referências para depois explorar uma lista mais curta. No caso dos REITs, o Fiscal AI deixa de procurar por REITs com tipos específicos de hotéis, industriais, saúde, entre muitos outros. E aqui as métricas que podes configurar, uma vez que o Fiscal AI não te permite filtrar pelo crescimento dos fundos da operação, o FFO, é usar a receita nos últimos 3 anos e potencialmente a alavancagem para reduzir ainda mais a tua lista e depois entrar em cada um para avaliar os tais múltiplos do FFO e as perspectivas de crescimento. Obviamente que a sensibilidade que é necessária para perceber que critérios funcionam melhor para diferentes indústrias é algo que tu vais ganhando com o tempo, à medida que vais analisando as empresas. Por exemplo, vais descobrir que empresas que vendem roupa ou calçado andam com margens de lucro de 1 dígito e, em contraste, por exemplo, empresas de software vão ter margens de lucro de 2 dígitos. É uma questão de tu ires praticando e em pouco tempo vais desenvolver essa capacidade. Se quiseres usar esta ferramenta gratuitamente, eu vou também deixar um link na descrição que podes usar para explorar o universo do screener da Fiscal AI. Mas e se só estiveres interessado em empresas de qualidade? Não queres aqui comprar empresas de baixa capitalização? Será que podes usar os mesmos critérios? Bom, deixa-me mostrar-te o resultado deste mesmo screener, mas sem a tal limitação de capitalização do mercado. Repara agora nas primeiras empresas da lista: Nvidia, TSMC, ASML, Hermes, Novo Nordisk, Booking, Arista, Amphenol, das melhores empresas que podes encontrar no mundo, que nos últimos 20 anos retornaram todas mais de 15% ao ano aos acionistas. Portanto, sim, podes ajustar os critérios à tua medida e seguramente encontrarás empresas de altíssima qualidade. Lembra-te que a maioria das pessoas corre atrás do que está na moda hoje e que, se tu queres ter uma visão de longo prazo, podes começar a procurar os vencedores da próxima década. Empresas abaixo dos 10 mil milhões, com fundamentos sólidos e o ADN de um same bagger. Se aplicares estes filtros com disciplina, vais restringir o universo de investimento a negócios de qualidade, onde a capitalização composta depois vai fazer o trabalho
trabalho pesado. É assim, na prática, que se constrói verdadeira riqueza no longo prazo. Para fechar, só mostrar-te 3 exemplos de empresas no meu portfólio que já são 10 baggers no espaço de apenas 5 anos. A Vistra Corp, onde eu multipliquei o meu capital dos $150 para os 1.500, a Broadcom, onde o capital investido de $800 vale agora 10.000, e a Nvidia, onde os $163 investidos se converteram atualmente em mais de 5.000. Uma menção honrosa também para a Sprouts Farmers Market, que já não faz parte do meu portfólio, mas que eu comprei a $22 e vendi nos $150, multiplicando o capital por 7 vezes. Aliás, tu tens episódios ao longo do tempo onde eu analiso algumas destas empresas. Mas não te iludas, se achas que por ter estes exemplos eu acerto sempre, não te esqueças de ver o episódio onde eu também te mostro o outro lado deste mundo, que talvez até é mais importante, o lado das perdas. De qualquer forma, se gostaste do episódio, deixa um like e partilha as tuas experiências na caixa de comentários, que eu terei todo o gosto em ler. Esta semana os principais mercados fecharam praticamente todos em território positivo, exceção feita ali na Suíça e na Alemanha, ambas com perdas significativas. Por cá continua a onda de modernização e bem, com o IGCP a acabar com uma regra bastante antiquada. Agora, os herdeiros dos certificados da Forro, da série A mais antiga, podem receber os prémios em dinheiro via transferência bancária quando fizerem o resgate total. Antigamente, esse valor tinha de ser obrigatoriamente convertido em mais certificados, o que não fazia sentido nenhum. Este é um avanço que traz mais praticidade e autonomia para quem herda os títulos, porque nem todos desejam manter os certificados, especialmente se forem em muita quantidade ou também muito antigos. Depois da introdução da notificação automática da autoridade tributária sobre a herança destes ativos, esta é mais uma medida positiva. O novo líder da ASF veio dizer o que muita gente já suspeitava: os portugueses não só poupam pouco comparado com os europeus, mas poupam muito mal. As nossas estratégias de investimento são ultra conservadoras, como se tivéssemos todos 85 anos, isto para usar as palavras dele, e a consequência disto é que se perdem oportunidades de crescimento. Há produtos de poupança de longo prazo que poderiam render muito mais, mas há medo da volatilidade, de perdas pontuais, o que faz com que se priorizem opções de baixo risco, mesmo quando não faz sentido nenhum para quem está ainda muito longe da reforma. O líder da autoridade de seguradoras aponta também que não é só a responsabilidade de quem poupa, o mercado também falha aqui ao não oferecer produtos que equilibrem adequadamente a segurança e o retorno para diferentes perfis de investidores. Na minha opinião, esta chamada de atenção é importante se queremos que as pessoas tenham segurança financeira no futuro, especialmente com reformas cada vez mais incertas. É preciso não só educar financeiramente, mas também criar estruturas regulatórias e de mercado que facilitem as escolhas mais eficientes. O discurso dele é bom, agora resta mudar os comportamentos, quer os individuais, quer os institucionais. Lá fora, a Polónia reagiu de forma forte a uma nova agressão russa. 19 drones da Rússia invadiram o espaço aéreo polaco e o primeiro-ministro da Polónia descreveu isto como uma provocação em grande escala, tendo acionado formalmente o artigo 4º do Tratado da NATO. E o que é que isto significa? Bom, o artigo 4º permite que os países membros da NATO peçam consultas com os restantes aliados quando sentem que a sua integridade territorial, a independência política ou a segurança está ameaçada. Mas também é preciso ter atenção que invocar este artigo não obriga a ação militar, apenas abre o debate dentro da aliança. Há aqui, no entanto, algo novo. É que pela primeira vez, os aviões da NATO ajudaram a Polónia a interceptar os drones inimigos dentro do seu espaço aéreo. E nesse sentido, a Polónia não ficou só por condenações, como tinha acontecido no passado, puxou do manual da NATO para envolver toda a gente. É uma demonstração clara de que as fronteiras desta aliança e a segurança europeia estão sob tensão e que os países vão exigir respostas mais coordenadas no futuro, o que pode muito bem afetar severamente os mercados internacionais. Voltando a Portugal, o setor do jogo online continua a render bastante e, sobretudo, ao governo. Foram 164 milhões de euros de receita fiscal até junho, mais 1 milhão do que tinha acontecido no ano passado. Um ponto crítico aqui é que cerca de 40% dos jogadores continuam a usar operadores ilegais e isto significa que a receita que poderia ir para o Estado vai para outras paragens. A proteção
se é que existe alguma, é reduzida para quem joga e, como tal, a regulação nessas casas também é um faroeste. Estes números mostram que o jogo online é uma fonte relevante de receitas públicas, mas que, para crescer de forma sustentável, o governo precisa tomar ações reforçando a regulação, combatendo fortemente o mercado ilegal e procurando diversificar as modalidades, especialmente quando as apostas desportivas estão a perder alguma tração. No que respeita ao portfólio, vimos uma subida de dividendo por parte da Realty Income, um comportamento que já é regular todos os anos, sendo que eu também abri uma posição na empresa Chipotle, a qual já tem um episódio aqui no canal. As razões desta decisão estão detalhadas precisamente nesse episódio e eu acredito que a desaceleração no crescimento da empresa é algo temporário e não estrutural, pelo que decidi comprar 10 ações na segunda-feira. O meu portfólio de ações como um todo também superou pela primeira vez os $100.000, a valorização este ano supera os 13% e está a render mais de 1.600 euros em dividendos por ano, sendo que em setembro leva $56 recebidos até agora. Estes números não incluem aqui investimentos em cripto, obrigações ou metais preciosos, por exemplo, é apenas a valorização das ações que eu tenho em carteira. Dito isto, se queres acompanhar todos os meus movimentos em tempo real ou aprender mais sobre como investir, descobrir empresas que poucos conhecem ou debater ideias com mais de 200 pessoas, então passa pelo Patreon e junta-te a nós. Aqui no YouTube podes sempre deixar o teu like, apoiando dessa forma o canal, partilhando o mesmo com mais pessoas, a ver se conseguimos chegar aos 20.000 subscritores e seguir-me no Insta, onde eu subo conteúdos diferentes. Hoje ficamos por aqui e da minha parte eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos. To get anything of value, you have to sacrifice. I know that, Dad, but I think if we continue down this road, it's going to be too detrimental for the kids. It's just too hard. Do you know that the harder thing to do and the right thing to do are usually the same thing? Nothing that has meaning is easy. Easy doesn't enter into grown-up